Você já se sentiu cercado? Já teve a sensação de que o mundo inteiro se voltou contra você e de que não havia saída? No meio das batalhas mais cruéis da vida é onde nasce o verdadeiro herói. E é nesse cenário que o Salmo 3 nos ensina os segredos dos vencedores. Hoje você vai descobrir o poder que transforma derrotas em vitórias, mesmo quando tudo parece perdido. O Salmo 3 foi escrito por Davi, no momento mais sombrio de sua vida. Imagine seu próprio filho, Absalão, o traiu. O rei, o homem escolhido por Deus, agora era um fugitivo. Sem exército, sem palácio, sem aliados confiáveis. Apenas com a fé. Essa história não é apenas uma história antiga. É a sua história também. Quando tudo e todos se viram contra você, que resta é a sua confiança em Deus. Muitos são os que dizem de mim, não há salvação para Deus. Salmo 3, versículo 2. Quantas vezes você já ouviu essas palavras sem que ninguém as pronunciasse? Quantas vezes o medo tentou sussurrar no seu ouvido? Você não vai conseguir, mas escute bem, a opinião dos outros não é a sentença final sobre sua morte. Assim como Jó, desprezado por amigos e zombado pelos vizinhos, Davi ouviu os insultos. Mas nem Davi, nem Jó permitiram que a voz do medo fosse mais alta que a voz da fé. Quem é o seu escudo? Davi declara no verso 3: Mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e é o que exalta a minha cabeça. Pare e pense, quem é o seu escudo hoje? É o dinheiro? São os contatos? Ou é o Deus que nunca perde batalhas? Escudos terrenos se quebram, mas o escudo do Senhor é eterno. Ele não apenas protege, ele te levanta. Ele não apenas defende, ele te honra. Ele não apenas guarda, ele te coroa. Quando Davi orava, com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Ele estava no deserto, sem trono, sem guarda-costas, mas ainda assim orava como um rei, porque quem sabe quem é diante de Deus não precisa provar nada para o mundo. Ore, declare, confie. Você pode perder tudo, menos sua identidade em Deus. Sua fé é a sua maior fortaleza no meio do caos. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Verso 5. Dormir no meio da guerra, cercado de inimigos, isso é fé em estado puro. É como Pedro, que dormia na prisão acorrentado enquanto aguardava a execução. É como Jesus, dormindo no barco, enquanto a tempestade ameaçava virar tudo. Dormir em tempos de guerra é a assinatura dos gigantes da fé. É a confiança absoluta de que Deus está no controle, mesmo quando você não está. Davi termina dizendo: Levante-se, Senhor, salve-me, Deus meu. Ele não se escondeu no medo. Ele não recuou para a dor. Ele chamou Deus dos exércitos para a batalha. E hoje, Deus está esperando que você faça o mesmo. Que você ouse abrir a boca. Que você ouse levantar a cabeça. Que você ouse confiar quando tudo ao seu redor grita ao contrário. A salvação pertence ao Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo 3, versículo 8. Você não está sozinho. Você nunca esteve. A sua salvação é uma promessa. A bênção é uma herança. E a vitória é inevitável para aqueles que confiam no Senhor. Hoje, levante-se. Ore como Davi. Durma como Pedro. Confie como Jesus. E vença como um verdadeiro filho do rei. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com quem precisa ouvir. Você pode ser a resposta de oração de alguém hoje. Tenha um ótimo dia.
Você já se sentiu cercado? Já teve a sensação de que o mundo inteiro se voltou contra você e de que não havia saída? No meio das batalhas mais cruéis da vida é onde nasce o verdadeiro herói. E é nesse cenário que o Salmo 3 nos ensina o segredo dos vencedores. Hoje você vai descobrir o poder que transforma derrotas em vitórias, mesmo quando tudo parece perdido. O Salmo 3 foi escrito por Davi, no momento mais sombrio de sua vida. Imagine seu próprio filho, Absalão, o traiu. O rei, o homem escolhido por Deus, agora era um fugitivo. Sem exército, sem palácio, sem aliados confiáveis, apenas com a fé. Essa história não é apenas uma história antiga, é a sua história também. Quando tudo e todos se viram contra você, o que resta é a sua confiança em Deus. Muitos são os que dizem de mim, não há salvação para Deus. Salmo 3, versículo 2. Quantas vezes você já ouviu essas palavras sem que ninguém as pronunciasse? Quantas vezes o medo tentou sussurrar no seu ouvido? Você não vai conseguir, mas escute bem, a opinião dos outros não é a sentença final sobre sua morte. Assim como Jó, desprezado por amigos e zombado pelos vizinhos, Davi ouviu uns insultos, mas nem Davi, nem Jó permitiram que a voz do medo fosse mais alta que a voz da fé. Quem é o seu escudo? Davi declara no verso 3, mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e é o que exalta a minha cabeça. Pare e pense, quem é o seu escudo hoje? É o dinheiro? São os contatos? Ou é o Deus que nunca perde batalhas? Escudos terrenos se quebram, mas o escudo do Senhor é eterno. Ele não apenas protege, ele te levanta. Ele não apenas defende, ele te honra. Ele não apenas guarda, ele te coroa. Quando Davi orava, com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Ele estava no deserto, sem trono, sem guarda-costas, mas ainda assim orava como um rei, porque quem sabe quem é diante de Deus não precisa provar nada para o mundo. Ore, declare, confie. Você pode perder tudo, menos sua identidade em Deus. Sua fé é a sua maior fortaleza no meio do caos. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Verso 5. Dormir no meio da guerra, cercado de inimigos, isso é fé em estado puro. É como Pedro, que dormia na prisão acorrentado enquanto aguardava a execução. É como Jesus, dormindo no barco enquanto a tempestade ameaçava virar tudo. Dormir em tempos de guerra é a assinatura dos gigantes da fé. É a confiança absoluta de que Deus está no controle, mesmo quando você não está. Davi termina dizendo: levante-se, Senhor, salve-me, Deus meu. Ele não se escondeu no medo, ele não recuou para a dor, ele chamou o Deus dos exércitos para a batalha. E hoje, Deus está esperando que você faça o mesmo, que você ouse abrir a boca, que você ouse levantar a cabeça, que você ouse confiar quando tudo ao seu redor grita ao contrário. A salvação pertence ao Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo 3, versículo 8. Você não está sozinho. Você nunca esteve. A sua salvação é uma promessa. A bênção é uma herança. E a vitória é inevitável para aqueles que confiam no Senhor. Hoje, levante-se. Ore como Davi. Durma como Pedro. Confie como Jesus. E vença como um verdadeiro filho do rei. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com quem precisa ouvir. Você pode ser a resposta de oração de alguém hoje. Tenha um ótimo dia.